Fala, fãs de basquete do Brasil e do mundo inteiro. Como estamos? Esse é o Poste Baixo 13, um número controverso, né, Maurilão? Tudo bem? Tá Exatamente, com animado para certeza. mais um episódio aí? Animado, cara, animado. Acho que temos assuntos legais hoje também. Pois é, hoje a gente vai fazer o nosso primeiro episódio do preview que a gente está tentando fazer de todos os times aqui. Hoje a gente vai falar dos três times debaixo da tabela do Oeste. A gente vai falar de Utah Jazz, de New Orleans Pelicans e do campeão San Antonio Spurs, não campeão desse ano, mas um time muito campeão. E também vamos falar do finalzinho do Eurobasket, né? Eu e o Maurilão comentamos aqui de Eurobasket na semana passada, fomos até a semifinal, o último que a gente gravou. Muita coisa aconteceu, a Alemanha foi campeã do Eurobasket. A gente vai falar disso tudo, mas não agora. Não agora, Maurilão. Temos alguma historinha no dia de hoje aí? Cara, eu fiquei pensando numa historinha que é que é interessante por causa de um personagem que é o Greg Popovich, um dos grandes técnicos da história da NBA e famoso pelo seu mau humor. Para quem gosta de basquete, o Popovich é um murici das respostas das entrevistas, né? E aí teve uma vez que. As entrevistas deles são fantásticas. Se você procurar no YouTube, vai ter um compilado de entrevista deles. E aí teve uma vez que eles estavam. Que ele estava sendo entrevistado por um cara da TNT, e aí ele. Um jogo em, sei lá, 2012, e o repórter perguntou: Poxa, você está feliz com as escolhas, né? Com as escolhas de arremesso do seu time? Ele falou: Feliz, cara. Feliz não é uma palavra que a gente tem que pensar durante o jogo, não. Pense em alguma coisa diferente. Feliz, eu não sei como que eu meço feliz, cara. A gente está no meio de uma disputa. Ninguém é feliz. Então, o Greg Popovich tem altas dessas, que era um cara mal-humorado, inteligente, mas que quando Craig Sager, que era um repórter antigo da TNT, teve câncer e voltou, é um dos momentos mais emocionantes que tem. Que o Craig Sager vai fazer. Ele sempre zoava os ternos do Craig Sager, que era um cara espalhafatoso, engraçado. E quando ele voltou, o cara foi fazer uma pergunta e falou: Olha, hoje você não vai me fazer pergunta nenhuma. Eu quero saber se você está bem, se você está com saúde, e dizer que eu estou muito feliz de ter você de volta. Então era um cara durão, das entrevistas duras, mas também um coração enorme. Eu acho que todo mundo que jogou nos Spurs com o Popovich vai dizer isso. Tive o prazer de ver ao lado da quadra uma vez antes do AVC, treinando o Wemby e esse time que a gente vai falar hoje contra os Warriors, lá em San Antônio. Ah, que legal. O Popovich teve, né, um AVC aí no final da temporada passada, né, no meio da temporada, foi afastado e está se recuperando, ainda com algumas sequelas e tudo, mas a gente Não deseja volta a tudo, treinar, já se despediu. é, já se despediu, né, e a gente vai falar do San Antonio Spurs que ele começou a construir aí, mas a gente deseja tudo de bom, porque realmente o Greg Popovich é um clássico da NBA aí, né? Um dos personagens clássicos. Realmente, ele é muito massa. O Ginóbili, né? Cortou um dobrado, digamos assim, na mão do Popovich, mas chegou onde chegaram, né? Então, assim, é Verdade. aquilo, sabe construir mesmo, sempre soube. Um abraço para Greg Popovich e para todos os fãs do San Antonio Spurs. A gente não vai falar do San Antonio Spurs por enquanto. Vamos falar primeiro do Eurobasket, Maurilão. Começar com isso aí. Alemanha campeã, a Turquia de Alper Şengün eliminou a Grécia do Giannis. E aí, o que você achou? Vamos falar Teve primeiro uma. dessa decisão, né, do Giannis contra o Şengün, que depois deu treta, depois ficou mimimi para lá e para cá. Chegou a ver, Fizeram um cara. texto bonito depois, fizeram um post dizendo: a gente está lutando pelos nossos países, a gente está. Acho que é do calor do jogo. Acho que o negócio começou quando o Giannis falando do título do terceiro lugar e entra um cara com a bandeira da Turquia e ele dá uma pelada e pronto, resolvido. Mas para mim
o que fica claro é as grandes estrelas não chegaram na final. Os times mais coesos, com estrelas, com jogadores da NBA, mas os conjuntos foram campeões. E aí é meio que um paralelo até com a NBA, né? Em que a gente viu o Thunder ganhando e a gente vê a Alemanha ganhando. Pô, Dennis Schroeder, Mo Wagner, só jogador massa, beleza. Mas não é o Jokic, não é o Doncic, não é o Giannis, não é o Embiid, não é? Então, assim, o coletivo mandou, eu acho que nesse Eurobasket. E a Turquia, a mesma coisa. Pô, Şangun é um jogadorzaço, mas ele não foi nem o melhor jogador da Turquia no jogo decisivo contra a Alemanha na final. Então, assim, a gente viu mais uma vez a importância do conjunto e que como ter uma grande estrela, pô, o Doncic era até uma sacanagem, o cara estava jogando com um time que não tinha como, entendeu? Agora, nos Lakers vai ser diferente, mas assim, a Liga das Estrelas não é mais a Liga das Estrelas, é a Liga dos times bem montados e que as estrelas faturam muito e fazem o time faturar. Mas os vencedores, cara, é conjunto. E a Eurobasket mostrou isso. É verdade, né? Tô tentando pegar aqui um pouco do box score para a gente falar, porque tem muitos jogadores interessantes, né? E com passagens na liga. O Şengün teve 28 pontos, né? Nessa final. Mas o Cedi Osman também, né? 23 pontos, que também Da teve passagem Turquia. pela Turquia. Shane Larkin, né? Também da Turquia, 13. E pelo lado da Alemanha, né, tem o Bonga, que um jogadoraço, né, um jogador de FIBA, que joga no Bayern, 20 pontos. O Franz Wagner, 18. E o Dennis Schroeder, que no FIBA MVP. parece o Michael Jordan, né? Um negócio impressionante, cara. O pessoal estava falando uma coisa outro dia, que é o seguinte, que ele deve ir para o Hall of Fame. E aí a galera falando, pô, mas Hall of Fame? Eu falei, cara, ele foi MVP do Eurobasket, foi campeão Mundial, do Mundial do e do Mundial Eurobasket. e do Eurobasket. Então, assim, o Hall of Fame não é só para a NBA. O Oscar está no Hall of Fame. E o Oscar não é da NBA. Então, assim, nunca foi, né? Então, assim, o Dennis Schroeder deve ir para o Hall of Fame não pelo que ele jogou na NBA, mas pelo que ele representa na FIBA. Foi o Belov. Belov, aquele russo que está no Hall of Fame, que nunca jogou na NBA. Então, assim, não dá para medir a carreira de um jogador FIBA pelo que ele faz na NBA. Claro que você tem os Hall of Fames que jogaram nos dois, Paul Gasol, Dirk Nowitzki. É lógico que tem os caras que vão nas. O próprio Mas se o cara Kobe, fizer. né? O próprio Kobe. Mas se o cara fizer uma boa carreira na FIBA, ele pode ser Hall of Fame com uma carreira regular. Porque é isso, assim. Dennis Schroeder não é um cara péssimo na NBA, mas ele é um cara de meio do estoque ali. E na FIBA, não. Na FIBA, que nem você disse, é o Michael Jordan. O Schroeder, eu acho que aquela decisão dele de ter negado o contrato lá, se não me engano, com o Celtics, né? Que ele acabou. A partir dali, ele ficou pipocando para todos os lados, né? Ele já tinha dado Rodou uma muito time. porque eu acho que ele é um jogador muito bom, cara. Eu acho que mesmo na NBA, assim, desde a passagem dos Lakers, eu acho que ele foi ficou aquém, assim, do que entrega mesmo, por causa de algumas dessas decisões, de ir para times que às vezes não estavam tão arrumados, ou de quando começou a engatar, não aceitou o contrato e depois se deu mal para frente, conseguiu um 10º lá, e virou realmente um bancário, assim. Hoje É em o que eles dia chamam de journeyman. É um journeyman. Ele vai viajando por tudo quanto é time. Mas é isso, assim, é um cara que você não vai montar um time em torno dele, mas ter esse cara no time, com o preço certo, é muito bom na NBA. Pois é, ano passado ele jogou no Brooklyn Nets, ele jogou acho que nos 3 times, né? Mas estava no Brooklyn Nets e agora foi para o Sacramento Kings, né? Ainda nessa lógica que eu falei, que fica pulando para lá e para cá, e aí esse Kings que tá desarrumado, né? Que tá tentando emular o Chicago Bulls de Lavine e DeRozan com o nosso pivô lá, como é que chama? Do Kings? Sabonis, Domantas Sabonis. Meu Deus.
Peço perdão aí, não vou Não, cortar. Aqui é não. NBA realidade. Então, assim, realmente isso que você falou do FIBA, né? Retomando aqui, tem um significado muito grande, né? O basquete de seleções é muito importante e acho que tem que ser sim valorizado, né? Muito legal, inclusive, que o Hall da Fama não seja NBA centrado, digamos assim, porque Claro, o tem basquete não é só college, NBA, né? tem college. Por exemplo, o próprio Carmelo Anthony, que entrou agora. Em termos de NBA, o Carmelo Anthony é ponto, mas o DeMar DeRozan tem praticamente o mesmo ponto que o Carmelo Anthony. Mas ele tem um Mundial, ele tem Olimpíada, ele foi um cara que ganhou um título no college. Então, quando você soma isso tudo, a carreira do Carmelo Anthony é maior do que foi na NBA. E aí o Hall of Fame está justificado, entendeu? Eu sou fã do DeRozan, cara. Gosto demais do DeMar DeRozan. Eu acho ele um estilo old school nesse período contemporâneo, mas sim, é um bom jogador que, inclusive, também deu alguns azar, né? Alguns É, azares. Que saiu na hora, teve que ser trocado na hora que veio o título, no Toronto também. Enfim, então a gente já está arrastando aqui o papo para a NBA, né? A gente não se aguenta. Mas o Eurobasket foi muito legal. O Jokic não chegou nem na semifinal, o Doncic também. Fica essa lição que o Maurilão trouxe aí. A coletividade está reinando, né? Vamos ver se, quem sabe, o basquete brasileiro entra um pouco nesse modo, né? De um time que. Porque eu acho que nessa Copa América acabou já que mostrou um aconteceu, pouco né? disso, né? Veio um time ali que já estava muito É, acostumado contra outros times ou mais fracos ou que não estavam tão entrosados assim e acabou sendo campeão. Então, vamos apostar que, quem sabe, né, a gente não consiga uma medalha de Olimpíada, um top 4 aí de Mundial, né, que seria já uma coisa muito acima do que o projeto brasileiro efetivamente, assim, oferece em comparação, né? O Brasil não é claro. top 4 de planejamento de basquete do mundo nunca, né? Mas É. é possível pensar numa conjunção de fatores ali, pegar uma chave contra times mais medianos, dá para conseguir vitórias contra times que às vezes vai ter estrelas até da NBA, mas que estão mais Não tem um desorganizados. conjunto. É isso. Então, próximo assunto é o preview, né? A gente vai começar a fazer o nosso preview da temporada 25-26 e a gente vai começar de baixo. A temporada começa dia 21 de outubro, estamos a pouco mais de um mês do primeiro jogo oficial da NBA. Passou rápido está passando, né? Relativamente rápido. É um rápido lento, a gente sente falta, mas também sente que passou rápido. É uma coisa de louco. E a gente vai falar hoje dos 3 últimos colocados da temporada passada do Oeste. O primeiro time, a gente vai falar de Utah Jazz, um time que a gente acostumou ver no topo na década de 90, né? Teve aí Karl Malone, John Stockton, e só que ano passado teve apenas 17 vitórias, 65 derrotas. A gente sabe que eles estão em processo de tanking, né? Mas é um time que tem Lauri Markkanen, que estava aí no Eurobasket, a gente estava falando de Eurobasket agora. O Lauri Markkanen sempre vai muito bem no basquete FIBA. No basquete FIBA ele é muito dominante. Na NBA ele é um grande jogador, né? Ele teve uma fase no próprio Utah Jazz muito forte, muito dominante, mas o Utah Jazz vem desperdiçando um pouco o talento do finlandês, né, Maurilão? Bom, o que É. você lembra aí da temporada passada do Utah Jazz para a gente falar a princípio, cara? Cara, o Utah Jazz, para mim, tem um dos técnicos mais potencial da NBA, que é o Will Hardy. É um técnico muito bacana, mas eu acho que o processo de retomada do Utah Jazz ele é complexo pelo seguinte: ano passado foi um ano em que eles escolheram não colocar muitos caras para jogar, então o cara falava, torcia a unha, e aí ficava 15 jogos fora, entendeu? Aquelas coisas assim.
porque o time queria tancar mesmo. E então, assim, eu não consigo avaliar o Lauri Markkanen pelo ano passado. Eu acho que não é justo. Esse ano eles pegaram o Ace Bailey, mas aí vai uma coisa que eu acho que é até sacanagem de falar, mas vamos olhar os últimos campeões da NBA. A gente está falando de conjunto, tá? E o conjunto é importante. Mas, no Thunder, tem o MVP da temporada, que é o Shea. Antes dele, no Celtics, que tinha um conjunto muito bom com o Drew Holiday, com o Porzingis e tal, você tinha Tatum, Jaylen Brown. Antes dele, você tinha... O que eu quero dizer é, você tem sempre uma grande estrela e o conjunto. Agora, o Lauri Markkanen é um jogadorzaço, mas para ele ser o número 1 do seu time, muito difícil você ganhar um título. É muito difícil você ganhar um título com ele. Eu acho até que a chegada do Ace Bailey, que é um cara muito novo, Pois é é. legal para o time, entendeu? Deixa eu Mas falar assim, um pouquinho aqui sobre esse plantel, o que aconteceu com o Utah Jazz, né? Primeiro, exatamente, ele contratou Ace Bailey, quinta escolha, né? Uma escolha alta, teve um pouco de... esperava-se que o Ace Bailey seria o segundo ou terceiro ali, foi um Ele cara estava... controverso, mas é um jogador jaço. Exatamente, ele estava cotado para top 3, mas aí veio eu lembro que veio alguma coisa de polêmica, e aí quando falaram que ele ia cair na mão do Jazz, já tipo na véspera do draft, ele falou que não iria, se negou a treinar, mas depois que foi Ele draftado, seguiu a falou: Eu vida. amo Utah, eu sou meio mormon. Tipo isso. Eles trouxeram Joseph Nurkic, trouxeram do Hornets, né? Eu tava também no... Não sei se ele estava no Eurobasket, acho que sim. Kevin Love. Tá muito ruim, muito ruinzinho o Yusuf Nurkic, está desvalorizado demais, assim, acho que é Sim. um cara que o Kevin Love, acho que é da minha idade, mais ou menos, então também, assim, é um bom banco, mas não é nada demais, né? Não. Kevin Love não. E trouxeram o Kyle Anderson, né? Que é um jogador interessante, mete bola de três, mas também não é nada que muda a realidade de um time. E, O apesar Niang de também, ter. né? O Hã? Niang, Jorge Niang também, não foi? Aí, dos que saíram, saiu o John Collins, né? Que era um cara que fazia dava uma ajudada boa ali, né? Saiu o Colin Sexton, que foi para a troca, nessa troca do Hornets aí, e o Jordan Clarkson, né? Que saiu e que era assim, é aquele peladeiro que é bom, né? Um bom É jogador, não bom, é um pontuador. peladeiro. Foi pro Knicks, né? Cara, eu acho o seguinte, não teve nada aí, por exemplo, o Keontae George é um cara que tem um futuro que pode ser interessante, o Ace Bailey, eu acho que tem muita expectativa com ele, mas esse é um time que, para mim, assim, o auge do sucesso para eles esse ano, se tudo der certo, é play-in, e que eu não vejo vantagem para eles ficarem no play-in. Então, assim, ano que vem tem um draft bom, eu acho que eles não vão sair muito dessa área de tanque ali, não. Pode ser que não seja um último, pode ser que dê uma melhorada, mas, assim, qual que é o mais longe que esse time do Utah Jazz pode chegar, entendeu? Assim, talvez vão dar um sangue ali na Copa Emirates lá, né, da NBA Cup, para poder... Mas, assim, é isso, assim, eu acho que eles têm pelo menos mais 1 ou 2 anos aí, e precisam começar a fazer trocas mais incisivas, assim, sabe? Porque Eu realmente eu acho não que vejo esse time. eu acho que eles estão apostando bastante nessa construção da juventude, né? Mas de um jeito que, não sei, assim, tem o Kylo Filipowski, né? Que foi draftado no ano passado, na temporada passada, e que foi bem, né? Teve quase uma média de 10 Sim. pontos por jogo, tal, é um bom pivô lá, alto e tudo. Então, assim, tem bons valores. O Ace Bailey também é um jogadoraço, né? Assim, a expectativa Walker de ser, Kessler. né? O Walter Kessler. É,
Mas aí, assim, aí a gente vê essas saídas, por exemplo, do Clarkson, aí você vai vendo caras que também já foram promessas, que também, né, assim, o Clarkson tudo bem, é mais rodado, veio por trocas e tal, mas assim, tem os talentos às vezes em mãos e as coisas não acontecem, especialmente nessa lógica de tanking, né? Eu É, sou bem crítico, assim, dessa lógica de tanking. Eu acho que tanking é 2 anos, é o que o Oklahoma City Thunder fez, é, assim. É 1 ano ou 2 para pegar as escolhas e já seguir a vida. Não, porque senão entra numa lógica de derrotismo mesmo, né? Tem um time aí que cara, eu torço, que a gente não vai falar hoje, graças a Deus, que tá nessa lógica. E eu acho que o Utah Jazz também tá. Por coincidência, eles chegaram na final de 96, 9 lá. E agora, desde então, parece que nada mais aconteceu, né? Especialmente no Utah Jazz, que é o nosso foco aqui. tem uma diferença que eu acho, que é o seguinte: o Chicago não tanca, ele fica no play-in. O Utah abraçou ali, pegou uma quinta escolha porque resolveu tancar. Então, isso é, entre aspas, positivo. Mas, assim, é isso. Eu vejo, assim, Walker Kessler, Ace Bailey, o próprio Lauri Markkanen, que é um cara que está aí se aproximando do ápice, provavelmente, entendeu? Cody Williams, quer dizer, você tem talento, é um time muito novo, um bom técnico, mas é isso, assim, daqui a 2, 3 anos pode ser que a gente esteja falando algo diferente do Jazz, mas acho que os próximos anos aí, se melhorar um pouquinho a quantidade de vitórias, vai ser muito pouco, não vejo grandes avanços nesse time, não. Vai ser um ano para a gente ver o Ace Bailey jogar e ver o que ele pode entregar. Pois é isso mesmo, né? Vamos ver Ace Bailey com Lauri Markkanen, às vezes sai umas pontes aéreas, né? Umas coisas assim, pode ser interessante. É meio, eu acho um pouco triste, assim, porque outro dia o Utah Jazz estava com o Donovan Mitchell, sabe? Brigando no É, playoff, né? Com o Gobert, né? Enfim, cansaram daquilo lá, mas aí também entrou, já tem 4 anos isso, sabe? é. Então, Agora, você precisa de sorte também, né, cara? Eu digo assim, para você chegar bem no draft, você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui num time que não está aqui. O Washington chegou em primeiro ano no draft, do ano errado, entendeu? Quem que os caras draftaram em primeiro? Alex Sarr, entendeu? Assim, é ruim? Não, não é. Nunca vai ser. Não, assim, o top da NBA, um cara que vai não é mudar seu franchise. não é um jogador Agora, de franquia. agora, do ano passado, o Dallas deu sorte, entendeu? Então, assim, tem a questão de sorte também. Você pode tancar, 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 e o draft daquele ano ser ruim, ou o cara que você pegou ser um bust, entendeu? Ser um cara que o DeAndre Ayton foi o primeiro no draft. Quer dizer que é um mau jogador? Não, de jeito nenhum. Acho até que vai jogar bem no Lakers esse ano. Te dá um título, não é o cara que muda seu time, entendeu? Então, é isso. Nem todo ano tem LeBron James, nem todo ano tem Michael Jordan, nem todo ano tem Anthony Edwards. E aí, por aí vai. Nossa, essa de draftar o Aiton na frente do Luka Doncic, eu vou te falar, tem que, tem que pôr uma placa do nome do funcionário que teve essa ideia aí. Mas tudo bem, vamos para frente então. Utah Jazz. Ah, não, agora, Maurilão, o que eu quero saber que é a lógica, nossa. O Utah Jazz teve, como a gente falou, 17 vitórias, não é isso? Isso. Você acha, na sua opinião, que Utah Jazz, para essa temporada de 2025-2026, vai melhorar ou piorar de 17 vitórias? 18 vitórias. Pronto. O Oeste está muito forte, cara. Eles não vão sair muito disso, mas eu acho que também ele vai conseguir passear ali nos outros times que estão fraquinho e tal, mas 18 vitórias. E olhe lá. Tá, vou anotar aqui para depois a gente olhar. É. Não vou pôr a quantidade, vou pôr só que se apostou que vai melhorar. Jazz melhora, na opinião de Maurilão. Que, Não, não, coloca manter na mesma, não é melhorar. Para mim, ele vai ficar na mesma. É é, um jogo para cima, um jogo para baixo. Pode colocar para mim igual ali, mesmo nível. eu acho que vai melhorar.
Eu acho que com É. esses valores aí, o Ace Bailey é um bom criador de jogadas, tem essa galera aí. Eu acho que o Lauri Markkinen, quando ele volta assim do basquete FIBA, ele tende a dar um gás, eu acho que melhora. Mesmo que seja pouco. Porque 17 Sim. também, eu vou te falar, É, né? isso é piorar. É. Nossa Senhora, eles conseguiram, sei lá, me parece um recorde, né? Mas então tá, Utah Jazz para Maurilão fica na mesma, para Otávio ele melhora um pouquinho. No futuro nos cobrem. Sei. Agora, New Orleans Pelicans, né? New Orleans Pelicans, que é um time com a história confusa, já foi o New Orleans Jazz, né? A gente estava falando do Utah Jazz aqui, o time nasceu em New Orleans, por isso que ele chama Jazz, porque inclusive estava comentando com o Maurilão, lá em Utah não tem jazz, lá é lugar dos Mormons, É, outra vibe. É frio, lá, enquanto em New Orleans, né, tem uma presença negra maior, música, outra coisa. Enfim, New Orleans, que já foi New Orleans Hornets, depois do Charlotte trocou, já é uma cidade que gosta muito de basquete, né? Porque quando sai e volta assim é porque realmente tem a demanda. A gente pelo menos gosta de pensar assim. Maurilão, mas New não Orleans dá dinheiro, Pelicans, cara. No Olympiacos não dá né? dinheiro porque eles têm os Saints do futebol americano, que é muito forte na cidade. E aí o New Orleans fica ali no meio, por isso que ele é vendido, troca de dono também, assim, porque a cidade gosta, mas se tiver Saints e Pelicans, a galera vai para o Saints. E lá em New Orleans teve as questões do furacão, então assim, também não é uma coisa tão simples. Mas é isso, é uma cidade que não é tão grande, é difícil a sobrevivência dos times de lá de basquete também. É, Mas assim, o legal. público gosta, tá sempre casa cheia, né? A galera gosta. É uma torcida animada, tal. Mas o time não vem correspondendo a essa animação efetivamente, né? 21 vitórias, 61 derrotas, cara. É uma coisa também, um tanking estranho, né? Eles têm aí o Zion, uma estrela. Até ano passado tinha CJ McCollum. Tinham alguns nomes aí que poderiam, pelo menos, imaginar alguma coisa um pouco melhor, né? Mesmo que fosse um tanking menos horroroso, assim, menos vergonhoso, porque você tem que tentar construir também essa estrela, porque eles estão apostando no Zion, porque já dizem que Cara, já chegou proposta, que já e eles mantêm ele lá, renovam o eu acho contrato que e no tudo. O caso, que você acho que o acha caso do Pelicans, do Pelicans? acho que no caso deles é menos tanking e mais azar. Azar e talvez um tanto bom de incompetência. Mas assim, é muita contusão, cara. Quando eles tinham aquele time com, acho que o Brandon Ingram estava lá, não sei o quê, cara, é todo mundo machucado e é machucado assim, não é 2, 3 jogos, é 20. O Zion, cara, se você for olhar os jogos dele por temporada, é muito pouco, assim, e um cara que, porra, é maçudo, é forte, o cara devia ter um sanduíche do Burger King com o nome dele, porque, assim, não consegue manter o peso, sacou, e tal. Então, assim, o Pelicans, para mim, tem uma questão aí que não é só do tank. Eu acho que eles entram em tank quando eles veem assim, esse ano não vai dar nada de novo, tá todo mundo machucado, vamos tancar. Mas eu não acho que eles começam a temporada para tancar, como é, por exemplo, o caso do Jazz, mais claramente. E se você for olhar, cara, o elenco, ó, eles mexeram bem essa temporada, pois levaram o Kevon da massa, o Kevon Looney foi para lá, Sadiq Bey foi para lá. Eu acho que o Jordan Poole foi para lá, eu até falei, o Jordan Poole foi para lá. E eles têm DeJounte Murray, que está machucado. O Jalen McDaniels foi para lá. Então, assim, eles têm, em termos de jogadores talentosos, cara, eles têm o Zion Williams, mas tem o Herbert Jones, que é excelente jogador, principalmente em defesa. O Trey Murphy, sacou? O Jaden Springer, beleza, mas assim, eles estão mexendo no time, eles têm uma base de talento legal, entendeu? O que tem que ver é quem vai machucar, quem vai ficar inteiro.
Esse, para mim, é um negócio com os Pelicans, entendeu? Eles têm time. Cara, se você pega um time, um Trey Murphy, um Zion Williamson, com o Herbert, e fala, poxa, esse é o meu time. O DeJounte Murray, sabe? Esse não é um time para 21 vitórias, cara. Tanto Trouxeram que o Sadiq tem Bey, pouco. né? Você falou, né, do Sadiq Ah, Bey, né? falei, Sadiq Bey, trouxeram Sadiq Bey. O Jordan Poole, para mim, é aquele cara que vai te dar alguns jogos muito bons, mas você vai entrar, vai tumultuar. Mas trouxeram o Kevon Looney, entendeu? O Kevon Looney, porra, é um bom banco, cara. Vamos falar aqui, vamos entrar um pouquinho no assunto Jordan Poole, cara, porque eu fico com um pouco de pena do que eu pensei que o Jordan Poole ia sair, né? Porque naquela temporada que o Golden State Warriors foi campeão, o Jordan Jogou Poole muito. jogou mais que o Klay Thompson em muitos jogos. Assim, o Klay Thompson estava voltando de lesão, né? Já é esse novo Klay Thompson aí, não era aquele, Não era o mas Splash Brother. exatamente, mas ainda jogando bem, muito bem, tanto é que ajudou o time a ser campeão e tudo. O Jordan Poole foi assim, um jogadoraço, decidiu o jogo de playoff, ele parecia que realmente ia ser uma estrela, assim. Eu confesso que teve uma época que eu achava que ele ia ser muito bom, assim, né? Que ele ia virar um Curry 2, assim, da bola de três, porque ele realmente mostrou isso nos playoffs. Só que aí deu aquela treta, né? O Draymond Green meteu aquele soco na cara dele no treino que vazou a mundo afora, né? Nessa era da internet, uma vez na internet, nunca mais você consegue, né? Não tem jeito. E a coisa. E aí eu não sei, cara. Agora ele foi pro Wizards, aí a gente ouve falar de desinteresse, de ele falar com os jogadores que o time é dele, passa a bola para ele que o time é dele, e uma marra danada. E aí alguns jogos faz 30 pontos, outros jogos jogando assim, aqueles arremessos que você vê que, cara, tá forçando demais, não é por aí. Que até no Golden State tem um vídeo clássico que o Curry, ele dá um desses arremessos quando o time tá saindo em contra-ataque, assim, aí o Curry, don't do that, né? Tipo assim, É. meio chocado, assim, cara, não. Tipo, pelo amor de Deus. Então, assim, resta saber qual Jordan Poole veremos. Quem sabe agora com essa troca, né? Para esse time meio estranho do Pelicans, né? Você citou DeJounte Murray. DeJounte Murray tá machucado até pelo menos fevereiro, pelo que eu Exato. vi. Então, assim, não dá para E quem contar. é o próximo? Com quanto tempo você vai. Quantos jogos Zion Williams vai ter nessa temporada? O Jordan Poole, cara, porra, a formação matadora do Warriors é o que eles chamavam de pool party, que era até um trocadilho com isso. Ele jogava muito, mas o que eu acho? Jordan Poole, ele não joga como Jordan Poole, ele joga como Steph Curry. No sentido que ele acha que ele tem o talento do Steph Curry. E ele não tem. O dia que ele entender, cara, eu tenho muito talento para o Jordan Poole. Eu preciso jogar como o melhor Jordan Poole que eu posso ser, e não como o Steph Curry. Não, para mim, ele vai melhorar muito. E ele também é um cara que, depois que saiu de lá, saiu do Warriors achando que ele ia ser o dono do time, ia ser o craque do time. Ele queria mais espaço. E nem todo jogador é bom para isso, cara. Nem todo jogador nasceu para liderar um time. Cara, Tem caras que vão ganhar muito. isso é uma lição da vida que eu cada vez mais eu aprendo, que é as pessoas não sabem o que elas querem. Elas acham que querem uma coisa, e aí quando elas vão ter essa coisa, na verdade era bem melhor quando tinha alguém ali criando o jogo para ele, ou coisa nesse sentido. Exato. Então, é uma lição. Às vezes a gente quer muito uma coisa, e aí na hora que você começa a receber, você vai pode notar ou não que não era bem aquilo, né? Então fica aí a nossa Vou te lição dar de um exemplo autoajuda. vou te dar um exemplo do Thunder agora. Se o J-Dub achasse que o time era dele e quisesse passar por cima do Shea, porque ele tem talento, ninguém está dizendo que ele não tem talento, ele é um puta jogador, a dúvida era, ele pode ser o grande número 2 desse time, e mostrou que pode, jogou contundido nas finais, arrebentando. Mas se ele vira e fala assim, o time é meu, o Shea é só o armadorzinho para passar a bola para mim, o time desaba, cara. E o Jordan Poole é isso, ele precisa entender qual que é o papel dele. Ele como cara complementar ao Curry,
quando o Klay Thompson não estava tão bem, ele era sensacional. Agora, ele é o cara para tomar o jogo. Ele vai meter 30 pontos, o time vai perder todo o jogo. Entendeu? Assim, no Wizards foi isso. Porra, olha as melhores médias da carreira dele. Porra, qual foi o recorde do Wizards? Entendeu? Sei lá, tá lá no leste, mas deve ter sido 17, Nisso 18 vitórias aí, também. ele acabou dando azar também, né? Porque é a famosa frase lá do Bradley Beal, nós somos o Wizards, cara. De quando o cara fala, pô, mas se nosso time tá jogando mal, você esperava que a gente jogava bem e nós somos o É, Wizards, cara. É triste, assim, que diz que também lá em Washington a galera gosta bastante do time, né? Eu não curto é, menosprezar nenhum time da NBA, não. Acho que qualquer pessoa que tá lá, que trabalha lá, né? Os jogadores ainda são milionários e tal, a gente é um claro. pouco mais crítico, mas é toda uma operação, né? Um envolvimento emocional ali de pessoas de vários níveis. Então, não gosto de desmerecer nenhum time de nenhum esporte, especialmente da NBA, que é uma liga que eu acho muito grandiosa, assim, e que merece muito respeito. Mas, dito isso, porém, contudo, todavia, o Wizards realmente não oferece nada de positivo assim demais para né, troca de técnico, é aquela situação e sempre meio nessa pasmaceira, jogar pegando refúgio, né, estrelas que falharam em outros times ou pseudo estrelas, né, promessas ainda, enfim. E, e eu quero ver como o Jordan Poole vai encaixar no Pelicans. Entendeu? Eu quero ver Isso. como ele vai encaixar. Porque é o seguinte, quando o DeJounte Murray machucado, beleza, ele vai ter um papel ali. E quando o DeJounte Murray voltar, entendeu? Como que ele vai ligar? Esse cara vai envolver Trey Murphy no ataque? Se o Zion estiver lá, ele vai achar que o time é dele ou ele vai entender que o time é do Zion? Ou o Zion quer que o time seja dele? Então, assim, para mim, o que mais me preocupa no Pelicans não é talento, não é o elenco, é, de novo, é contusão e é coesão. Porque quando você tinha o CJ McCollum, pelo menos você tinha um cara ali mais velho, mais experiente para organizar a parada. Entendeu? Agora é isso, cara. Quem tá tomando conta do aquário são os peixes. Então, assim, como é que vai resolver esse negócio, sacou? Então, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Mas, Pois é. pelo tanto de talento que tem no time, acho que vai melhorar. Pois é, eles contrataram o Jeremiah Fears, contrataram não, draftaram, né, na sétima escolha, um armador de Oklahoma. Aí você imagina, né, o cara olha, putz, podia ir para Oklahoma aqui, time da minha cidade aqui, mas não, vou lá para o Pelicans. Mas é isso, né? É Até isso. assim, eu acho que você está ansioso, já deu o seu veredito, mas eu acho que o Pelicans, assim como o Utah Jazz, vai melhorar, porque para É. piorar, irmão, fica muito difícil, né? 21 vitórias, 61 derrotas, né? Meu Deus. A gente não citou aqui o José Alvarado, né? Que é um jogador que eu gosto muito, É, mas ele é um role player, né? E teve essa ida do Kevin Looney, né, cara? Que ficou ali naquela coisa. O que você acha do Kevin Looney? Você acha que ele ainda pode oferecer assim uma coisa mais em alto nível? Ser de um time que cara, briga, alguma coisa assim? ele é um bom banco, bicho. Eu acho que ele é um cara para entrar e para brigar por rebote, melhorar a defesa, ele é muito bom. Ele nunca vai ser o cara que lidera o seu time, mas é um bom banco. Aqui, só falando das contusões, cara. Temporada passada, Herbert Jones jogou 20 partidas. Zion Williamson jogou 30 partidas. É. DeJounte Murray jogou 31 partidas. Então, assim, é difícil, sacou? É difícil. E eles Então, fizeram aquela doideira, né, Maurulão? Tô lembrando aqui do draft que trocaram um tanto de coisas do futuro, né? Eles trocaram, exato, fizeram o pick swap lá para o futuro para pegar o Derek Queen, né? O pivô, que exato. inclusive já se machucou, o Derek Queen. Então, assim, não passou uma boa vibe, né? Essa movimentação. Eles têm também o Ives Smith, né? Que foi É, tem alguns nomes legais, né, Maurlão? Eu acho que tem isso que eu tô talvez dizendo, eles têm talento.
Eles Tem o têm Trey talento. O Murphy, que, né? o Também. Trey Murphy, para mim, é craque, cara. O Trey Murphy, para mim, é craque. O Trey Murphy e o Herb Jones, para mim, são craques. O Trey Murphy é um cara que tem aí ainda um pouquinho mais de saúde, mas que também teve, sei lá, acho que 15, 20 jogos fora da temporada passada. Então, esse time, se tiver com saúde e se tiver um mínimo de cabeça, dá para melhorar bem. Agora, se começa Zion Williamson perder 40, 50 jogos, Trey Murphy perder 40, Não, 50 jogos, Herb, aí não tem jeito. mas será que a gente não pode partir de um princípio que o Zion já vai perder 50 jogos? Não, É, porque eu ele acho. nunca, ele nunca entregou uma temporada inteira. Então, assim, na sua opinião, sem o Zion, aonde que esse time pode chegar se o resto tiver numa normalidade? Vamos tentar pensar esse cenário. Play-in, assim, com muito boa vontade, 10ª vaga. Porque por mais que o Kevon Looney não seja esse grande cara, ele vai dar uma estabilidade para o time. Entendeu? Beleza, você vai ter no ataque o Jordan Poole e deixa o Kevon Looney para pegar rebote, para melhorar a defesa, já que sem a Zion, não vamos depender do Zion no ataque. Agora, é um time que dentro do garrafão vai sofrer, entendeu? Vai sofrer, é um time baixo, mas eu ainda acho que tem muito talento, assim, o DeJounte Murray voltando, é, acho que dá para melhorar. Eu também concordo, como a gente já falou. Então agora vamos falar do time que acho que é um dos mais legais da liga, né? E pelo menos um dos mais legais de falar de hoje aqui, desses que a gente selecionou, que é o San Antonio Spurs, né? O Maurilão abriu com a bela historinha do Greg Popovich, o lendário técnico, né, do multicampeão do San Antonio Spurs. Então a gente vai falar do Spurs, que no ano passado teve 34 vitórias. Olha já o salto, né? Você vê, aí é que eu estava te É, falando da questão do tanking numa lógica construtiva mesmo. O Jazz teve 17 vitórias, o Pelicans o Jazz foi 21. tank O max. Spurs teve 34, é 50% a mais, né? E ainda muito baixo, eles ainda estão em processo de tank, mas aí já estão mais próximo aqui dos outros. O Portland teve 36, o Phoenix Suns Mas 36, na verdade, o que né? mudou a expectativa dos Spurs foi a contusão, foi o problema de saúde do Embiid. Eles estavam num ritmo de terminar a temporada com 40 e poucas vitórias, entendeu? Assim, terminar a temporada 50% mais. Quando o Embanyama sai, é aquilo que eu falei, é o Tank dizendo assim, cara, são as mudanças do Boston esse ano. Se o Tatum tá com saúde, ia ter feito esse tanto de troca? Não. Agora, você já não vai ter o Tatum na temporada, para que você vai pagar esses caras todos e ficar no segundo padrão lá do tanque? Então é a mesma coisa assim, porra, perdi o Embanyama. Cara, vou estourar o Devin Vassell, vou estourar. Eu não vou jogar de outro jeito, sacou? Você estava falando de sorte, né? Eles tancando aí, além de ter pegado o Embayama outro dia, no ano passado eles ficaram com a segunda escolha, né? E que é um jogadoraço, que a O primeira era Dylan o Cooper Harper, Flag, que tal, mas eles pegaram o Dylan Harper, né? Que também parece um jogadoraço. E além disso, eles também tinham a 14ª escolha, e já tinha o que Stefan Castle. exatamente, e pegaram esse Carter Bryant, né? Que também é tudo armador, né? Tudo. É, Não, mentira, o Carter Bryant é power forward. agora, era um time que estava jogando com o Sohan como armador, que não é armador, mas estava jogando com o Sohan como armador porque não tinha armador. Agora tem, na pior das hipóteses aí, Stefan Castle, tem De'Aaron Fox, tem Dylan Harper, então assim, deu uma melhorada nessa questão aí. Não, o time tem muitos nomes, né? O Embayama realmente um franchise player, assim, um cara incrível. Aí tem o Dylan Harper, que foi contratado agora. Mantiveram o Keldon Johnson, né? Que é um bom jogador. De'Aaron Fox, que veio do Sacramento Kings na temporada passada, joga muito bem. Tem o Castle, Luke Cornet, né? Pivô, foi para lá esse ano. Quem mais que de importante? O Sohan, Olynyk foi o para lá. Olynyk vai Aí vir do, tem do banco de vez em quando. o Olynyk já tá mais no fim de carreira. E aí É. recentemente eles anunciaram
Bismarck Biyombo, É, um personagem da é um NBA, para o personagem, é banco aí, isso. para o roster do San Antonio Spurs, né? Para mim, eles têm o Harrison Barnes ainda, que é um cara que também já é Isso. veterano, mas que mete bem suas bolas. O Devin Vassell, que para mim é um jogador bem interessante. E o Jeremy Sohan, que para mim é o cara que tem talento, mas ainda não conseguiu estourar. Mas, cara, o Devin Vassell, ano passado, foi média de 16 pontos, entendeu? 16 pontos, 3 assistências, 4 rebotes. Quer dizer, é um jogador bom pro grupo, assim, sacou? Então, o elenco do Spurs é um elenco bem interessante. Eu acho também. O Vassell segurou mais a bola, né? Depois, ele armou mais o jogo depois que o Embiid se machucou. Sim, E assim, eu queria falar dessa experiência do Jeremy Sohan como armador. Eu acho que isso atrapalhou muito, sabe? Atrapalhou ele, atrapalhou o Spurs, né? Porque ele realmente não tem o cacuete de armador, perdi umas bolas meio até consideradas assim meio estúpidas e não funcionou ele com o Embi ali, ele armando, aí tentaram deixar a bola mais com o Embi e ele ainda de armador também, e não deu certo. Acho que nessa daí o Popovich ainda estava, né? Ele que estava insistindo tava. muito nisso, mas acho que a própria contratação do De'Aaron Fox foi um Do Chris reconhecimento Paul, assim né? dessa necessidade, né? É, até Do o Chris Chris Paul que Paul. jogou ano passado e que saiu, né? Então, assim, o Chris Paul era o cara que todo mundo esperava pouco. Chris Paul que vai fazer Lob City versão 2 mandando pro Wemby. Aí o Wemby sai. Aí acabou. Aí o Chris Paul vira só um armador mais lento, entendeu? Assim, sem ter essa presença interna, ele perde uma arma, porque ele não tem mais a velocidade que ele tinha e tal. É um cracaço, o Chris Paul é um cracaço. Não tô... Mas assim, já é um cracaço com 39 Mas anos, então não é é aquele Chris diferente. Paul, né? Não é aquele point Não é. guard. O arremesso dele já não entra tanto também, do mesmo jeito. Então é isso, assim, aí vamos experimentar com o Sorran, mas eu acho que também eu concordo com você, eu acho que o time perdeu bastante ali naquela situação. Essa coisa do tanking, desse preparo para o futuro, às vezes os times se permitem desperdiçar um pouco de tempo mesmo, né? É, Se tem uma estrela igual o Embi, se eu sou um GM de um time com um cara nesse nível, eu entro até em pânico, de certa forma, assim, que você tem que dar tudo que esse cara, né, que o técnico acreditar que vai casar bem com esse cara o mais rápido possível, porque sim. o ápice do jogador ele tem mudado um pouco, né? Assim como no futebol. Muitas vezes o cara entra na NBA ou começa a jogar e aí ele entra no seu ápice num terceiro ano, num quarto ano. Já não é mais aquela coisa igual o Michael Jordan, que ficou 8 anos para É. entrar no seu nível mais alto ou coisas assim. Então, assim, sei lá, você tá sempre sujeito ao cara se machucar gravemente, não voltar a ser o mesmo, né? Então, eu lamento essas desperdiçadas de tempo aí que o Spurs deu, mas agora, realmente, a gente pode pensar um plantel titular aí, Maurilão? Darren Cara, Fox, Darren Fox tem que ele, começar. Eu acho que o Ace Bailey, eles não vão dar tanta moral para ele nesse cara, né? início porque é um calouro, né? Então, assim, pensando aqui, ó, o Embi de pivô, né? Vou começar de trás para frente. O Embi de pivô, Ace Bailey não, falei Ace Bailey é Dylan Harper, tô doidão. Mas eu acho que a gente vai ter aí o Embi, talvez o Keldon Johnson como na 4, né? Aham. O Deixa eu ver quem mais. O Vassell. Então, para mim, vai ser o Embi, Keldon Johnson, Vassell, De'Aaron Fox e o Stefan Kessel. Esse, para mim, é o quinteto titular. É, aí sobra.
Harrison Barnes, sobra uma galera legal aí, Sobra uma galera para vir do banco, cara. O Harrison né? Barnes pode ser até que Sobra. entre no lugar do Keontae George, que é Talvez no lugar do do Keldon Keldon, Johnson. né? Do Keldon Johnson. E aí tem o Sohan também, que também vai brigar por O essa Sorra vai vir posição. do banco. Acho que o Sorra vai vir do banco. O Dylan Harper deve vir do banco. Mas, de novo, Eles, assim, cara, é um timaço, assim, em termos de talento cru. Não quer dizer que ele vai jogar bem, né? Mas, assim, tem muito talento aí, cara. tem o Carter, né? Que foi draftado também, o Carter Bryant, foi a 14ª escolha, jogador de Arizona, que também é power forward. Então, assim, eles estão investindo muito em fortalecer o plantel inteiro, né? Eles têm muitos É, armadores bons, muitos 3 e 4 ali bons, vários pivôs, né? A gente falou aqui de Cornet, de Olynyk, sendo que você já tem o Embi, né? Quem mais aqui de pivô? Por aí. Aquele Mika Porter, né? Que também é. Mas foi o Cornell é um draftado. excelente banco, cara. Um excelente banco para o Embi, assim. Ele mostrou no Celtics no título, no ano do título, e no ano passado, que o Porzingis não jogou quase, que ele é um cara que consegue impactar bem o jogo, é um cara eficiente, é um cara, sabe, bom de defesa. Então, assim, ele não é um craque, não é do nível do... Mas, assim, você passa a não ter um problema de uma queda tão gigantesca quando o Embi sai, ou se ele tiver alguma contusão. Então, assim, para mim, o que parece uma bobagem, não estou dizendo aqui que o Cornet é craque nem nada disso, não, mas eu acho muito importante porque quando o Embi sai, a queda era muito grande. Lógico que vai continuar tendo uma queda, mas agora ela reduz um pouco, porque armador você já tem, que nem você falou ali, tem várias opções. Ala, tem várias opções. E o pivô, você antes saía dele para, sabe, cara muito mais baixo, cara com muito menos presença de garrafão. Então, é um, é um ganho bom, assim, vai ajudar ao longo da temporada, né? E você tendo o Olynyk de terceiro reserva, por mais que o Olynyk já esteja velho, mas o Olynyk vem bem, né? Ainda joga É, num nível bom, assim. Então, realmente, assim, é um plantel recheado, né? E aí resta saber como que esse time vai encarar a temporada, né? Eu acho que com o Embi jogando, eles vão jogar a Vera, né? eu acho que eles vão jogar para pegar playoff, cara. Eles vão querer dar experiência de playoff para esses caras, para o Dylan Harper, para o Stephen Castle, para o Embi, entendeu? Assim, eu vejo, eu tenho ainda umas dúvidas como é que vai funcionar, assim, porque o Stephen Castle e o De'Aaron Fox têm uma dinâmica muito parecida de jogo. Tenho dúvida, mas eu acho que com 82 jogos você acaba acertando esse funcionamento tranquilo, mesmo não sendo mais o Popovich, mas eu vejo esses caras no playoff esse ano. Pois é, acho que não é louco imaginar que o Spurs fique na frente do nono da temporada passada, que é o Sacramento Kings. É, Não é louco imaginar que vai ficar na frente de Portland, que ficou também na frente dele. Não é louco imaginar que vai ficar na frente do Grizzlies. Quem sabe uhum, até do Golden State, dependendo, que sim, oscila muito tem oscilado muito durante as temporadas, né, regular. Aí o Phoenix Suns, que também é o uma Phoenix Suns, incógnita. Se eu fosse é, apostar, quem fica na frente hoje, com o time que temos aqui, Spurs ou Phoenix Suns? Spurs. eu apostaria no Spurs também. Pois é, então tem pelo menos 4 ou 5 times aí que estão que o Spurs pode ser considerado melhor, né? Digamos assim. Sim. Provavelmente vai perder na primeira rodada, porque vai pegar alguém lá da frente, vai pegar um Oklahoma, vai pegar um Denver, vai pegar um Lakers, vai pegar um Minnesota, ok. Mas vai dar já uma experiência de playoff. Se fizer uma série dura aí, consegue ano que vem fazer uma troca inteligente ou a melhoria natural de Dylan Harper, de Stephen Ó, Castle, de Wembanyama, né? trazendo a informação aqui, o primeiro jogo, perdi você nas abas aqui. O primeiro jogo do San Antonio Spurs
é o clássico do Texas, é contra o Dallas Mavericks. Então, talvez, se tudo correr bem, poderemos já ter no dia 22 de outubro, né, no segundo dia de NBA, um duelo entre o Wemby e Cooper Flag, Cooper né? Flag. É Muito, verdade. muito legal. Então, já dá até uma coceira de vontade de assistir. Vou ter que botar a mão no bolso e renovar o meu League Pass, porque realmente não dá para perder nada. Inclusive, a gente fica aqui o pedido à NBA que um dia nos patrocine, nem que seja com a senha do League Pass, né? A Exatamente. gente vai cobrindo aqui, quem sabe a gente não ganha cancha. E para isso acontecer, quem nos ouve tem que deixar um like, tem que comentar, mostrar para o amiguinho ali que gosta de NBA, para a gente poder crescer um pouquinho aí, não só por essa questão do League Pass, mas para a gente poder interagir mais com as pessoas que gostam, que acompanham. Estamos chegando no fim aí. Mais alguma coisa sobre o San Antonio Spurs, Maurilão? Não, cara, só que eu acho que o Embi, essa temporada é a temporada de marca dele para a gente entender se esse cara é grande, enorme, ou se o potencial dele é para ser grande, enorme, ou é para ser um cara muito, 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 muito bom. Entendeu? Porque, assim, primeiro ano ele mostrou muita coisa na defesa, no ataque ainda muito cru, que é normal, aí machucou. Então, eu acho que o final dessa temporada a gente vai ter uma visão mais clara do que é o Embi de verdade. E o que foi essa lesão, né? Porque uma figura nesse porte físico é o contrário do Zion, né? Ele É, é espichado demais. O Chet se machucou, ficou grave, voltou bem e tudo, que também seria um perfil parecido aí do Wembanyama. Então, se eu acho que assim, ele se preparou com monges Shaolins lá na China, ficou jogando xadrez pelas ruas de Nova York, então acho que ele vem por uma temporada muito boa. Torço muito pelo Embi, acho ele um personagem espetacular, muito legal mesmo, um cara incrível que é zoado por ficar lendo livro no vestiário até do All-Star Game. é, Ele é esquisitão de um jeito muito legal e vinha jogando muito bem antes de muito. machucar, né? Eu vou Aquela dizendo, eu vi ele ao vivo, cara, e chama muita atenção. Ele ainda tem aquelas coisas muito cruas de querer chutar umas bolas de três, ou querer driblar quando não precisa. Mas o cara impacta o jogo demais. Ah, não tem como. Impacta o jogo demais. Que jogo que foi esse aí? Você lembra qual que é? San Antonio e Golden State, mas sem o Curry. Curry estava machucado. Aí e foi lá em San Antonio e o Golden State ganhou fácil, assim. Klay Thompson jogou bem. Klay Thompson ainda estava no Warriors. Foi março? Acho que março de 2024. Ah, legal. Você já tinha falado, né, que era contra o Golden. Muito bacana. Diz que San Antônio é uma cidade muito bonitinha, assim, né, bem Muito. cuidada e meio com astral de cidade pequena, assim. O ginásio em si é que é um pouco mais antigo e tal, não sei o quê, mas assim, a cidade é muito legal, muito legal. Legal. Então sigam para mais dicas de como ir ver jogos da NBA com o Maurilão. Ele tem várias passagens aí. Se você acompanha nosso pod, você já ouviu ele contar outras coisas aí de rolês que ele foi na NBA. E a gente gosta muito dessas histórias. Mas por hoje vamos ficando por aqui. Maurilão, massa demais. Começamos o nosso preview aí. Até a semana que vem, onde falaremos da parte de baixo do leste, se tudo correr bem. Beleza, isso aí. Valeu, pessoal, Então, obrigado. Boa noite. boa noite e deixe seu like, deixe seu comentário. Um abraço.